Olá pessoal, apresentando o primeiro post, entrando nos temas de discussão do canal. Quero primeiro lembrar que nossa opinião não é formada por nenhuma ideologia partidária, é fundamentada simplesmente na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está aqui comigo, e nos fatos históricos documentados e aceitos. E como primeiro tema de estreia, queremos opinar sobre a imprensa, a nossa querida imprensa, um dos poderes deste país, se não o maior ou o mais tenebroso, com certeza. Que sob o manto de estar a serviço de uma sociedade livre e democrática, comungam com governos corruptos, criminosos, disseminando mentiras, manipulando e influenciando uma boa parte da população, em especial os mais carentes, que, por serem pessoas que tiveram pouca ou quase nenhuma oportunidade de desenvolver um conceito político, são propensos a acreditarem nessas disseminações, são manipuláveis ideologicamente, a se valerem da opinião dessa mesma imprensa, da própria imprensa, e aceitarem como suas próprias. Quero dizer que, quando me referi à imprensa, não quero generalizar toda a classe. Eu sei que tem excelentes profissionais que fazem parte desse meio e que prestam um serviço profissional, um serviço de compromisso com a verdade, com o cidadão. Então, quero deixar isso bem claro, não quero generalizar classes. Porém, a grande maioria, que estão em especial nesses grandes meios midiáticos, prestam de serviço à sociedade. Em especial quando se trata de temas de cunho político e social. Temas que diretamente atingem a todas as classes. Então essas mídias, na verdade, elas são meios de corrupção, de destino de dinheiro público para manutenção de concessões, patrocínios, de campanha de governo, que envolvem cifras milionárias. Antes de tudo, é preciso que a gente saiba que os grandes empresários que são proprietários desses meios de comunicação, eles são todos adeptos de ideologias partidárias, em especial de esquerda. O senhor Roberto Marinho, dono e fundador das organizações Globo, era um comunista declarado, e confesso. Essa imprensa, em todos os níveis, está infestada desse tipo de gente. Revistas, jornais, rádio. Existe um sem número de militantes partidários, ex-guerrilheiros, que no passado afrontaram a soberania do nosso país, a soberania nacional com armas, cometendo crimes, incluindo assassinatos, assaltos, sequestros. Essa gente hoje é tudo indicada e apadrinhada por partidos políticos e pelo próprio governo. Então, um exemplo do descaramento das mentiras da imprensa foi que, em recente entrevista ao Jornal Nacional, o presidenciável Jair Bolsonaro declarou abertamente que só as organizações Globo receberam, só no ano de 2016, valores que poderiam chegar à casa de 8 bilhões de reais em patrocínio do governo e campanhas publicitárias. Bem, o jornalista William Bonner rebateu, dizendo que o senhor Jair Messias Bolsonaro estava equivocado. E, em pleno horário nobre do telejornalismo nacional, foi dirigida uma nota da emissora à população, na verdade desinformando o cidadão, afirmando que os valores não chegariam nem à casa do bilhão. Veja bem, o caso foi parar no Supremo, que declarou, da própria tribuna do Supremo, que o governo abertamente repassou às organizações Globo no ano de 2016 valores que podem chegar à casa de 10 bilhões. Quem não viu o vídeo, pode conferir. Eu vou estar passando aqui para vocês. Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Em relação a declarações do candidato Jair Bolsonaro, ontem, na entrevista aqui ao Jornal Nacional, a TV Globo divulgou uma nota que eu vou ler a partir de agora. Abre aspas.
O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. É uma afirmação absolutamente falsa. Ação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. E nem remotamente chega à casa do bilhão. E nem remotamente chega à casa do bilhão. 10,2 bilhões de reais. 10,2 bilhões de reais. Então, não posso concluir, a partir desse fato objetivo, em que, em nenhum momento, nem na afirmação do candidato, nem na nota da TV Globo, se colocou período temporal, não posso concluir que essa afirmação, ou esse fato concreto do recebimento de 10,2 bilhões de reais provenientes da União, no período entre 2016, esse fato é existente. Não posso concluir correta as duas partes da nota que dizem é uma afirmação absolutamente falsa e nem remotamente chega à casa do bilhão. Então, com essas considerações, peço vênia ao eminente ministro relator, mas divirjo concedendo o direito de resposta. Um forte abraço! Bem, pessoal, esse é só um exemplo, a conferido de serviço que nos é prestado em nome dessa imprensa livre e democrática. Bom, analisem bem uma frase que eu ouvi de um comentarista político da Rádio Bandeirantes. Ele diz o seguinte: cada candidatura do senhor Jair Messias Bolsonaro logre êxito, a ação deste senhor de tirar dinheiro público de patrocínio da imprensa é o mesmo que usar o dinheiro público contra a própria imprensa livre. Vejam bem, o que eu entendi, o que ele quis passar na concepção do comentarista, tirar dinheiro de patrocínio desses meios midiáticos seria o mesmo que censurar a própria imprensa. Se foi isso mesmo que ele quis dar a entender, eu sou totalmente a favor de censurar essa imprensa. Eu sou a favor. O que está claro para mim é que existe, na verdade, um sistema político corrupto, criminoso, do qual essa imprensa faz parte. É um sistema que não existe compromisso com o social, não existe compromisso com a verdade ou com qualquer princípio de moralização. É só analisar o que nos é imposto cotidianamente, por essas novelas, programas e séries nacionais da Globo, das demais emissoras, exaltando e passando a doutrinação de tudo que é imoral aos bons costumes e princípios. Pois bem, há um medo desses recursos governamentais cessarem esses meios, e hoje eles estão a combater a qualquer custo tudo que possa ameaçar esse sistema. Existe um ataque insano da TV, rádio, jornal, contra a internet e os meios sociais. Insistentemente eles publicam ou noticiam, disseminam críticas demonizando as redes sociais. Dizem que são meios obscuros, baixos, vil, que estimulam a violência, propagam mentiras, as tais fake news. Eu sou totalmente contra essas opiniões. Para mim, a internet é o meio mais democrático de se informar que existe, pois através da internet a gente pode rapidamente fazer uma busca de diversas fontes, comprovar qualquer notícia, se é verídica ou não passa de mais uma manipulação, de uma inverdade manipulada. Então, para mim, a internet ela liberta as pessoas das velhas mídias tendenciosas, e é graças à internet e à interface das mídias que hoje as pessoas estão se informando mais, se libertando do cabresto da manipulação e podem impor as suas verdades, darem as suas opiniões, comentar, têm a oportunidade de refutar, de não aceitarem tais opiniões,
Você pode deixar registrada a sua discordância em qualquer post da internet, em qualquer publicação. Então, para mim, isso é um meio verdadeiramente democrático, né, de se informar. Confesso que ao ler e ouvir rádio, televisão, jornal, ouço diversos absurdos, né, que eles disseminam no meio da velha imprensa, e que você não pode simplesmente opinar, né, porque sua voz, você não tem vez, né, a sua voz não pode ser ouvida. Há uns dias atrás eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, e eles estavam... é um programa sobre assuntos relacionados ao cenário político. Insistentemente, os apresentadores eles opinavam sobre estarem enojados, indignados com o que está sendo compartilhado nas redes sociais, com as hostilidades, né, essa disseminação do ódio, da violência, e que não tem mais nem coragem de acessar essas redes, olha só, que não aguentam mais esse lixo de internet, não vê a hora de acabar essas eleições. Bom, eu não vejo problema nenhum, né, de jornalista ter a sua opinião. Eu vejo problema em desinformar a população, né? Para mim fica claro que a opinião era tendenciosa, né? Que o conceito era que o ouvinte aceitasse a opinião do jornalista e tivesse aquela opinião, né, sendo influenciado por ele como sendo a sua própria, que rejeitasse, né, os meios sociais, que não buscassem esses meios como forma de se informar. Bom, eu queria dizer a esses senhores que nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história do nosso país. E nunca se buscou tanto conhecimento e a informação, em especial sobre a política nacional, como hoje se vê, né? Se vê hoje um grande número de pessoas se libertando da influência manipuladora dessas mídias, que, descompromissada, elas prestam um desserviço para a sociedade, onde não tem nenhum compromisso com qualquer tipo de bandeira. Essas pessoas têm sim o direito de buscar a melhor informação. Eu queria perguntar a esses senhores, né, será que só agora que se dissemina a violência nesse país? Só agora existe a hostilidade? Quer dizer que a culpa é das redes sociais? Eu não vejo assim, eu vejo que o que incomoda, né, essa imprensa é ver o povo se libertando de suas influências manipuladoras. É ver que não interessa mais, né, os conceitos da velha mídia para muita gente. E o que na verdade não interessa para eles, né, que essas coisas aconteçam. Porque, na verdade, eles não se interessam para que a população se liberte, né, dos seus cabrestos manipuladores. Porque eles não se horrorizam, né, e se indignam com as absurdas barbáries, né, que a gente cotidianamente está exposto, cotidianamente é cometida neste país, né, em nome de um projeto de poder. Porque se não indignam, né, com as imoralidades cometidas contra crianças, inocentes, mulheres grávidas e todo tipo de crime que é cometido contra o cidadão de bem desse país, né? Bom, eles não se escandalizam, né, com a institucionalização do crime, né, instituída pelo próprio governo. Isso já se banalizou de tal forma na sociedade, em nosso meio, que a imprensa ela se notabiliza apenas em friamente noticiar. O que indigna, na verdade, é as mídias sociais, as hostilidades, os fake news. Isso sim são intoleráveis. Ora, os cidadãos de bem desse país é que estão indignados, sabe? Estão indignados com a opressão de governos corruptos, assassinos, né? De uma justiça omissa e conivente, de um legislativo débil, né? Embriagado de poder e corrupção, e de uma imprensa comprada, né? Manipulada, manipuladora e manipulada, cúmplice de todos esses crimes cometidos. É importante que não nos esqueçamos que a transformação desse país deve passar pela moralização dessa imprensa, que até mesmo os fatos históricos atentou em distorcer, contextualizando em nome de interesses de partidos políticos, de governos corruptos, um sistema que, através de reportagens tendenciosas, exaltam criminosos, né, identificando-os como filhos do Brasil,
a imoralidade das programações do nosso cotidiano, que atentam contra os costumes, contra os princípios sociais, livros e publicações didáticas que distorcem a história, vitimizando criminosos e terroristas, que criam no conceito imaginário da criança a tendência à aceitação de inverdades, né, que corrompem os costumes e defendem a prática de licenciosidades, até mesmo blasfêmias, né, como hoje se constata por aí, né, como hoje se vê. Agora, o exemplo mais crasso, né, de desinformação tendenciosa e manipuladora são essas pesquisas de institutos que, na verdade, são dirigidas e manipuladas pela própria mídia, né? São, na verdade, fraudes comprovadas, né, no intuito de influenciar eleitores que estão politicamente desinformados e não têm um conceito firme, são conceitos manipuláveis. O exemplo disso, né, é o que a gente pôde notar no início dessas eleições. Primeiramente, a mídia divulgava que as pesquisas apontavam que o candidato presidiário, o Lula, estava à frente nas pesquisas de intenções de voto. E que, caso as eleições terminassem naquela ocasião, o ex-presidiário seria eleito. Bom, depois que impugnaram a candidatura do ex-presidiário, vieram então as pesquisas de intenção de voto com o senhor Haddad, indicação do ex-presidiário. E nessas pesquisas, o senhor Jair Bolsonaro ele era tido como o único que perderia em uma simulação de segundo turno para todos os demais. Bom, não foi bem isso que a gente pôde notar, né, nas manifestações de rua, nas manifestações pelas redes sociais. Outras inverdades que foram disseminadas por essas pesquisas é que no primeiro turno, ao final do primeiro turno, o senhor Jair Bolsonaro estava, segundo as pesquisas, com 38% das intenções de votos. Terminou o primeiro turno com 47%, fora as fraudes de urnas, né? Bom, é nítido que tudo isso aí é uma forma grandiosa de manipular as pessoas e de propagar mentiras, né? Também as mulheres entraram, né, nessas questões até as mulheres entraram nessas questões de pesquisa aí, onde Bolsonaro era tido como o mais rejeitado entre as mulheres. Bom, não é isso que se vê, né? Então são mentiras e mais mentiras tendenciosas, né? Eu ouvi um áudio nas redes sociais de um suposto funcionário da Rede Globo aí esses dias. Quem quiser pode procurar aí o funcionário da Rede Globo alertando, né, sobre um plano da emissora de desmoralizar a campanha do candidato Bolsonaro. Então, gente, é um sem número de evidências, né, que só descredibilizam, né, essa instituição que cada vez mais se afunda nas suas imoralidades, né, que é a nossa querida imprensa, né, imparcial. Na verdade, essa é uma imprensa imparcial, né, entre aspas. Na verdade, ela é totalmente partidária de esquerda. Então, pessoal, é isso por agora, né? Espero que não tenha sido um post enfadonho. O assunto é complexo, o assunto é bastante polêmico e tudo mais. Se você concorda ou discorda, né, de tudo que foi dito aí, deixa aí o seu comentário, né, participe conosco aí, né, publique aí o vídeo, se inscreva aí no nosso canal. E por enquanto é isso, a gente se vê. Muda Brasil e Deus acima de tudo.